A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o Diácono Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através desse canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do livro do Levítico, do capítulo 26 ao capítulo 27, porque o capítulo 27 é o último capítulo do livro do Levítico. Vamos orar? Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Livro do Levítico, capítulo 26. Bênção aos obedientes. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei as chuvas a teu tempo, a terra dará a sua colheita e a árvore do campo dará seu fruto. E a debulha se vos chegará a vindima se chegará a sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, dormireis seguros, e não haverá quem vos empate. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. E perseguireis os vossos inimigos, que cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100 deles, e 100 de vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E para vós olharei, vos farei frutificar, vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. E comereis da colheita velha há muito tempo guardada, e tirareis fora a velha por causa da nova. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. E andarei no meio de vós, eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos. Eu quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Castigo aos desobedientes. Mas, se não me ouvirdes e não cumprirdes todos esses mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar a minha aliança, então eu também vos farei isso. Porei sobre vós terror e tuberculose e a febre ardente, que consumam os olhos e atormentem a alma. E semeareis em vão a vossa semente, pois vossos inimigos a comerão. E porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos. Os que vos odeiam de vós se assenhorearão, e fugireis, sem ninguém vos perseguir. E se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei e castigar-vos-eis 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque quebrarei a soberba da vossa força, e farei que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre. E em vão se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua colheita, e as árvores da terra não darão o seu fruto. E se andares contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, dar-vos-ei praga 7 vezes mais, conforme a vosso pecado. Porque enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, desfarão o vosso gado, e vos diminuirão, e os vossos caminhos serão desertos. Se ainda com estas coisas não vos corrigirdes, voltando para mim, mas ainda andardes contrariamente para comigo, eu também andarei contrariamente para convosco, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque trarei sobre vós a espada, que executará a vingança da aliança. Ajuntados sereis nas vossas cidades, então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos quebrar o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e devolver-vos-ão o vosso pão por peso. Comereis, mas não vos fartareis. E se com isso não me ouvirdes, mas ainda andares contrariamente para comigo, também eu para convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque comereis a carne de vossos filhos e a carne de vossas filhas, e destruirei os vossos altares, desfarei as vossas imagens, e lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos deuses. A minha alma se enfadará de vós, e reduzirei as vossas cidades a deserto, assolarei os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave. E assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Espantar-vos-ei entre as nações, desembainharei a espada atrás de vós, a vossa
vossa terra será assolada e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias das assolações descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. E quanto ao que de vós ficarem, eu porei tal pavor nos seus corações, nas terras dos seus inimigos, que o sonido de uma folha movida os perseguirá. Eles fugirão como quem foge de espada, e cairão sem ninguém os perseguir. E cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir. E não podereis existir diante dos vossos inimigos. Perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. E aqueles que entre vós ficarem se consumirão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade dos seus pais com eles se consumirão. Então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões com que transgrediram contra mim, como também eles andarão contrariamente para comigo. Eu também andei para com eles contrariamente, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Mas se então o seu coração incircunciso se humilhar, e então tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei da minha aliança com Jacó e da minha aliança com Isaque, também da minha aliança com Abraão me lembrarei, e da terra me lembrarei. E a terra será desamparada por eles, e folgará nos seus sábados, sendo assolada por causa deles, e tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão do mesmo, de que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se enfastiou dos meus estatutos. E demais disso, também, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitei, nem me enfadarei deles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito perante os olhos dos gentios, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Esses são os estatutos e os juízos e as leis que deu o Senhor entre os filhos de Israel, no monte Sinai, pela mão de Moisés. Capítulo 27. Votos especiais. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dize-lhes: quando alguém fizer particular voto, segundo a sua avaliação, serão as pessoas ao Senhor. Se for uma avaliação de um homem da idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a sua avaliação será de 30 ciclos. E se for de 5 anos até 20, a sua avaliação de um homem será de 20 ciclos, e da mulher de 10 ciclos. E se for de um mês até 5 anos, a sua avaliação de um homem será de 5 ciclos de prata, e a sua avaliação pela mulher será de 3 ciclos de prata. E se for de 60 anos e acima, pelo homem a sua avaliação será de 15 ciclos, e pela mulher 10 ciclos. Mas se for mais pobre do que a sua avaliação, então apresentar-se-ão diante do sacerdote, para que o sacerdote o avalie, conforme o que alcançar a mão do que fez o voto, o avaliará o sacerdote. E se for animal dos que se oferecerem em oferta ao Senhor, tudo quanto der dele ao Senhor será santo. Não o mudará, nem o trocará, bom por mal, ou mal por bom. Se porém de alguma maneira trocar animal por animal, o tal e o trocado serão ambos santos. E se for algum animal imundo dos que não se oferecem em oferta ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote, e o sacerdote avaliará, seja bom ou seja mal. Segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se de alguma maneira o resgatar, então acrescentará a sua quinta parte sobre a sua avaliação. E quando alguém santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote avaliará, seja boa ou seja má. Como o sacerdote a avaliar, assim será. Mas se o que santificou resgatar a sua casa, então acrescentará a quinta parte do dinheiro sobre a sua avaliação, e será sua. Também alguém santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, então a tua avaliação será segundo a sua semente. Um homem de semente de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Se santificar a seu campo desde o ano do jubileu, conforme a tua avaliação, ficará. Mas se santificar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme aos anos restantes até o ano do jubileu. Isto se abaterá a sua avaliação. E se aquele que santificou o campo de alguma maneira o resgatar, então acrescentará a quinta parte do dinheiro da sua avaliação, e ficará seu. E se não resgatar o campo, ou se vender o campo, outro homem nunca mais se resgatará. Porém, havendo o campo saído do ano do jubileu, será santo ao Senhor como campo consagrado. A possessão dele será o do sacerdote. Se alguém santificar ao Senhor o campo que comprou e não for parte do campo da sua possessão, então o sacerdote lhe contará o valor da sua avaliação
avaliação até ao ano do jubileu, e no mesmo dia dará a tua avaliação por santidade ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará aquele de quem o comprou, aquele de quem era a possessão do campo, e toda a sua avaliação se fará conforme o ciclo do santuário. O ciclo será de 20 geras. Mas o primogênito de um animal, por já ser do Senhor, ninguém o santificará. Seja boi ou gado miúdo, do Senhor é. Mas se for um animal imundo, o resgatará segundo a sua estimação, e sobre ele acrescentará a sua quinta parte. Se não se resgatar, vender-se-á segundo a sua estimação. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor, de tudo que tem, de homem ou de animal, ou do campo ou da sua possessão, se venderá nem resgatará. Toda a coisa consagrada será santíssima ao Senhor. Toda a coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto da árvore, são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará entre o bom e o mal, nem o trocará, mas se de alguma maneira o trocar, tanto um como o outro será santo, não será resgatado. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Deus eterno e Pai todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa, Senhor, cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém, glória a Deus, aleluia.